O Lung me ensinou que tem que dar respeito pra ser respeitado, dar amor pra ser amado, ouvir mais e falar pouco, dar um abraço e devolver o troco. Eu me chamo Nedir Nery Santana. Eu fui nascida e criada aqui na Vila São Jorge. Tenho 65 anos e sempre me envolvi com o trabalho social desde os 15, 16 anos. Sempre me envolvi na comunidade e, nossa, quanta coisa mudou, gente. Mudou muita coisa. Eu tenho saudade, tenho muita saudade daqueles tempos. Aqui era um córrego, onde a gente passava para ir na chácara, pegar manga, pegar jabuticaba. E agora mudou tudo, olha que beleza, que maravilha. Mudou muito, mas a gente tem saudades. E ele tem umas outras músicas que ele faz lá aquela do... Ó, Morro das Pedras começou nesse lixão aqui, ó. Esse lixão já tirou sustento para várias pessoas, vários moradores, inclusive eu. Eu já paguei aluguel com esse lixão. É, histórias e histórias. Bom, meu nome é Edmilson, né? Pessoal que me conhece como Bill. Eu tenho 49 anos e moro aqui no Morro das Pedras há 45. Eu tenho uma loja aqui, onde inicialmente era uma mercearia, onde meu pai mexia aqui com a mercearia, com bar, há muitos anos. Sou filho do João Quintal e da dona Vilma. Bom, morar aqui no Morro das Pedras é ser todo dia matar um leão, né? Porque aqui, independente da cor, independente de raça, religião, o preconceito existe por você morar na comunidade, como o pessoal quer que você seja conhecido, né? A gente mora na favela, onde hoje, por causa de políticos, você não sabe nem qual que é seu bairro, se é São Jorge, se é Nova Granada. Então, hoje a gente tem aqui no Morro várias ONGs que fazem trabalhos sociais. Eu procuro aqui, através da minha loja, sempre estar incentivando, sempre estar ajudando, né? A gente tem aqui um trabalho junto com uma empresa de óleo descartável chamada Óleo Verde, e toda a arrecadação de óleo descartável a gente doa para as instituições aqui que trabalham no Morro das Pedras. A gente tem um trabalho também junto com a Fundação Fiocruz, né, que eles estão fazendo um trabalho aí com mosquitos da dengue. Aqui a gente sempre procura ajudar, incentivar as ONGs que trabalham aqui no Morro, que trabalham com coisa séria, né? Então é isso, morar no Morro das Pedras é isso. Todo dia é uma luta, todo dia é provar que você não é bandido, que você é trabalhador, que você tem um comércio, que assim como qualquer outro bairro, é também empreendedor, tem as dificuldades do dia a dia, tem os seus boletos para pagar, e é isso. Isso é morar no Morro das Pedras. Meu nome é Aguinaldo Canuto, eu moro aqui no Morro das Pedras, Bico dos Canutos, há 58 anos. A família toda mora aqui, nascido e criado. Então. E a gente não se peleja fazendo trabalho de arte, escultura, pintura, música. Há anos que a gente vem fazendo isso aí, com recurso assim, zero, né? A gente vem procurando fazer reciclagem, entendeu? Por exemplo, essa peça mesmo, é uma peça que a gente pegou no IP, uma raiz de um IP que o pessoal cortou. E eu fiquei muito chocado com a morte desse IP. Falei, cara, tem que fazer uma coisa, tem que ter uma coisa de liberdade nessa parada, né, mano? Aí nós conseguimos fazer essa peça aqui, tá? Tranquilo?
uma escultura que representa os limpezas, liberdade, os limpezas, a natureza, né, maluco? Entendeu? E nós estamos nessa luta aí, cara. Oi! Ô Raquel, conta aí um pouquinho pra gente como é morar no Morro das Pedras. Eu sou suspeita pra falar morar no Morro das Pedras, porque pra mim isso aqui é minha vida, é tudo, né? Mais de 60 anos morando no mesmo lugar, então eu tenho uma vida inteira aqui no Morro das Pedras. É por isso que eu costumo dizer que eu represento o Morro das Pedras. E sobre a Nedi, o que você tem a dizer? A Nedi, filha de seu Nazinho? Sim. Menina do céu, a Nedi é do coração da favela também, né? Do morro. A gente foi criado junto. Seu Nazinho foi um dos primeiros moradores ali do Vila São Jorge, né? Que hoje é Grajaú, não sei porque mudou o nome, mas a gente traz a tradição do coração. E a Nedi é tudo pra gente, não tem nem como não falar da Nedi, que ela é uma ótima pessoa. Desde a infância a gente juntas ali. E pra mim é tudo, Nedi. Aí vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa pra Nedi. Que é até merecido, porque a Nedi ela é muito comunidade, ela sempre está do lado das pessoas aqui na comunidade. Tudo que Nedi fez até hoje, né? Com relação até à Regional Oeste, a gente era muito bem recebida. Né? Eu gosto demais dela. Não só eu, como todos, né? Não tem quem não conhece Nedi aqui no Morro das Pedras. Eu fiquei sabendo que você é muito do samba, né? Eu sou. Dá uma palhinha pra gente aí. Ih, gente. Palhinha assim, do nada, capela. Quem sabe faz ao vivo. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Olá, eu sou Luluca, né, moradora aqui da nossa comunidade, Morro das Pedras, há 61 anos. Então hoje nós viemos falar um pouquinho da Nedi, né? Quem é Nedi, né? Qual a história da Nedi dentro da nossa comunidade. Bom, a Nedi, quando eu conheci, eles já faziam parte de um grupo de jovens da nossa comunidade, né? E é um grupo muito bacana, que ajudava muito mesmo a comunidade, né? Fazia uma diferença muito grande dentro da comunidade. E a partir daí, né, que fui aprendendo a conhecer mais as pessoas do grupo, né? E muito mais a Nedi também. E com a Nedi eu fui convivendo mais com ela, até um dia eu estava desempregada, né? Com 2 filhos, né? Criava sozinha meus filhos. E a Nedi me convidou para mim ir para a creche Luci, que hoje, né, é a Almeida Grajaú. E nessa época eu praticamente fui como voluntária, porque eu não tinha um salário, né? Mas eu optei em estar indo, porque ali eu ia estar alimentando os meus filhos, até a gente afirmar, né, alguma coisa. Com isso, nós estamos afirmando nossa amizade, participando de muitas questões da nossa comunidade, até um dia, né, a gente poder ser funcionária da creche, né? Então, mas a Nedi, nós temos uma amizade assim longa de muitos anos, muita história dentro da nossa comunidade, que não foi só dentro da creche, foi, né, dentro da comunidade que a gente tinha que fazer visita, né? As crianças, as famílias, porque a creche não tinha condições de acolher todas as crianças, né? E o grupo de jovem na época era um grupo imenso, com assim, um número, se eu for contar o nome de pessoas, eu vou até
eu posso até errar, né, alguns nomes, mas é com a Neidi, a Lucinda Rosa, o Negão, né, a Linda, a Lindaura, Breguete. Então eram inúmeras pessoas que ajudavam bastante mesmo, faziam uma diferença muito grande dentro da comunidade. E com isso eu aprendi, né, até viver, amadureci mais com esse grupo de jovens, especialmente com a Neidi, que a gente, hoje em dia, nós, além de ser amigas, né, ela é madrinha da minha filha, Janaína, e graças a Deus a gente mantém essa amizade até hoje. Nós temos uma história muito grande dentro da comunidade, dentro da creche que hoje é o MEI, né, mas antes era a creche Tia Luci, que era uma homenagem a uma moradora, né, enfermeira antiga da nossa comunidade, que já é falecida. Então nós tivemos muita história, porque a creche, quando ela iniciou, ela não tinha muitas condições, né? A gente conseguiu a estrutura da creche, mas a alimentação para as crianças, a gente tinha que batalhar. Então foi assim, a gente era na correria, no SEASA, a gente era só mulheres, né? A maioria mulheres, além do motorista, a gente carregava muito saco nas costas, caixa, aquela coisa toda, porque, né, a gente tinha não só a nossa creche, uma creche aqui adjacência, né? Muitas creches, mas foi muita luta, mas uma luta que assim, eu tenho orgulho, né? Que me amadureceu muito com pessoa, né? E as outras demais pessoas também, que foram inúmeras pessoas que ajudou muito a nossa comunidade, a creche Tia Luci, né? A extinta creche Tia Luci. E a Neidi, entre outras, ela toda a vida participou de toda essa tramitação, né, da creche, até um dia eu falar com ela, Neidi, por que você não vai trabalhar no Conselho Tutelar para você ter condições de estar fazendo mais, né, para as crianças da nossa comunidade? Aí ela ouviu a gente, né, foi e conseguiu e ficou por muitos e muitos anos, né, no Conselho Tutelar, fez uma diferença no Conselho Tutelar. Ela não só entrou, como ela assomou, né, fez valer essa profissão, né, como conselheira, né. E a Neidi na creche, ela foi coordenadora, foi presidente da creche, né, foi professora. Até, né, a história dela, em parte, né, pela creche, se resumiu assim, em uma parte como conselheira, mas ela nunca deixou de ajudar a nossa comunidade. Ela sempre participa, ela é muito participativa dentro da nossa comunidade, né? E sempre que é possível também eu estou participando também. Então a Neidi tem muita história, muita coisa boa para contar. Ela é raiz da nossa comunidade. A minha história começa quando eu tinha 15 para 16 anos, que fui convidada, assim como outros colegas, amigas, a dar catecismo na creche, na igreja. Daí a gente veio, montamos um grupo de jovens, ao qual a gente fazia teatro, depois fazíamos alguns eventos. Tinha encontro de jovens, que a gente fazia o retiro, né, com o padre, as pessoas da igreja que proporcionavam para nós. Então, o que acontecia? A gente começou a participar muito, mas muito na igreja, e a dona Luci, que era enfermeira no centro de saúde, inclusive a primeira enfermeira na Vila São Jorge, ela ficava cobrando da gente, essas crianças estão presas dentro de casa enquanto a mãe vai trabalhar. Chega lá no centro de saúde, criança queimada, criança abusada, e a mãe está trabalhando e encontra essas crianças nesse estado. E chega para nós aqui no posto e a gente não tem mais o que fazer. Vocês têm que tomar providência. São um grupo de jovens,
podia pelo menos pensar em montar uma creche. Então daí a gente começou a fazer barraquinha para angariar fundos para comprar um terreno que seja. A gente não queria fundar uma creche. E o padre Henrique que ficava com os dinheiro, o dinheiro caixa, né? E também tinha a São Vicente de Paula, que era uma associação muito atuante aqui na vila. Tinha o seu Edmar, várias pessoas, o senhor Totti, e eles cobravam muito da gente porque tinha criança, as visitas que eles faziam, eles constatavam que tinha criança sozinha em casa ou passando alguma necessidade. Então eu falava, o grupo de jovens tem que ir lá, vocês não fazem nada, então vocês podem ir lá e fazer uma visita e ver o que eles precisam para a gente resolver o que faz. E aí nós fomos trabalhando assim, indo de casa em casa, às vezes levando remédio, às vezes levando alimento, levando roupa, que a gente conseguia pela igreja mesmo. A Igreja Santíssima Trindade ajudava muito. E com essas festividades que a gente fazia, conseguimos, enfim, juntar um dinheiro e com a finalidade de comprar um espaço para fazer a creche. E foi assim que aconteceu. O padre Henrique achou um terreno muito bom ali na rua Santa Inês e comprou esse terreno, arrumou um mestre de obras, o professor Geraldo, para mexer na obra. A Igreja Santíssima Trindade, os fiéis de lá doaram muito material, inclusive o dono da Casa Globo que deu todo o material para azulejo, os vasos, as janelas, tudo para a construção. Então, com o tempo, foi até rápida a construção e a obra estava quase, enfim, pronta. E eu, já junto com mais 3, eu, Leci, Jaqueline, dávamos aula no centro de saúde, porque lá tinha um espaço que era da comunidade, o centro comunitário. Então tinha 2 salas e tinha o banheiro e tudo. Mas aí a dona Luci começou a questionar por que a gente não subia lá para a creche, mesmo sem energia elétrica. Porque o centro de saúde também, os pacientes utilizavam os banheiros, que as crianças também utilizavam. Então, por que vocês não sobem lá para a creche, ficam lá, nem que seja no tijolo, igual a gente ficava indo e ficando, os meninos sentavam no tijolo, porque aqui não dá não, os banheiros que os pacientes usam não pode. Aí resolvemos subir para lá. E aí ganhamos 40 mesas e 160 cadeiras. Foi a primeira doação que nós recebemos, que foi muito bem-vinda. Depois tinha, dona Luci também ia muito lá na creche, levou uma ex-diretora da Escola Municipal Guvernec, que costurava, ela fazia lençóis, ela fazia uns agasalhozinhos para as crianças e levava aquele tanto de roupinha para os meninos menores e tudo. E assim, a dona Luci também tinha um sobrinho que tinha uma sauna. Então, o primeiro fogão que entrou dentro da creche, um fogão industrial bacana, foi ele que doou lá da sauna e doava também toalhas, eventualmente. E nisso a gente foi crescendo, sem convênio, sem muita ajuda, mas essas ajudas eram bem-vindas. A LBA fornecia soja, leite, vitamina, então açúcar. Então a gente ia fazendo o que dava de lanche, biscoito e fomos continuando o movimento. Nisso nós entramos no movimento de luta pro creche, que era um movimento das creches de Belo Horizonte e Contagem, para reforçar, né, a situação financeira de todas as creches. Meu nome é José Geraldo, mas todo mundo conhece desde pequeno pelo apelido de Feijão. Eu venho aqui para falar da época da Neidi, na creche de Luci.
Desde eu entrei lá, eu tinha acho que 5 para 6 anos e eu lembro da gestão dela lá. Era uma pessoa que sempre estava acompanhando a gente e fazendo o melhor lá para todas as crianças em geral, procurando dar uma condição melhor, porque naquela época as coisas eram bem mais difíceis do que hoje em dia. Mas tinha também uma questão do apadrinhamento lá, que eles conseguiram um convênio com os pessoal de outro país e conseguia fornecer vários tipos de ajuda para a gente naquela época. E a Nedir era uma das pessoas que estava, né, sempre ali à frente, e batalhando, esforçando para poder fazer o melhor para a gente. E eu tenho muita gratidão, porque eu me lembro dessa época e ajudou muito meus pais também. Né? Minha irmã também ficou lá na mesma idade também. Por muitos anos a gente ficou lá e o que eu tenho a dizer para todos é que a Nedir é uma das pessoas que desde essa época fez a diferença na minha vida e acredito que de vários colegas daquela época que também tiveram lá essa experiência na creche. E eu quero aqui mandar um abraço para ela e dizer muito obrigado por tudo. Olá, meu nome é Odaleia, sou moradora aqui do Morro das Pedras e eu vim aqui contar a minha história com a Nedir. A Nedir, para mim, é uma mulher espetacular. É uma mãe acolhedora. Ela fez muito por mim, pelos meus filhos, né? Em 2003 eu adoeci, né? Tive trombose e eu já tinha 2 filhos e estava grávida da mais nova. Então eu não estava podendo trabalhar. E então eu comecei a passar muito aperto, né? Porque eu sou mãe solo, eu não tinha ninguém para me ajudar e tal. Aí eu não estava conseguindo ver meus filhos passar fome, porque eles estavam passando fome. E com a barriguinha vazia e tal. Aí eu resolvi levar eles para o Conselho Tutelar, onde a Nedir era conselheira na época. E chegando lá eu falei para ela, eu vim entregar para você meus filhos, que depois que eu ganhar minha filha, eu volto e pego eles, depois que eu arrumar um serviço. Aí a Nedir conversou muito comigo, falou para mim que não era para mim fazer isso, que ela ia arrumar um jeito de ajudar, que eu podia voltar para casa. E ela falou comigo, seus filhos andam sempre arrumadinhos, eu te conheço desde quando você era pequena. Eu falei, eles podem andar arrumadinhos, mas eles estão limpinhos, mas eles estão com a barriga vazia. Aí ela falou, não, mas isso não vai acontecer mais, pode voltar para casa, você não vai entregar seu filho para ninguém, seu filho tem que ficar com você, que é mãe dele. Voltei para casa. Aí quando chegou lá em casa, passou umas 2 horas, chegou uma Kombi com muita coisa pra gente, compra, né, cesta básica, biscoito para meus filhos, que dava assim, coisa que dava para mais de um mês, né? Leite, caixa de leite. Então a Nedir, eu assim, ela nem mandou falar que foi ela que mandou entregar, simplesmente a Kombi chegou lá com isso tudo. E o gás, o botijão de gás também que eu tava sem na época. Então assim, foi um chororô danado, né? Porque eu falei, só pode ser a Nedir. Mas eu não consegui falar com ela. Até que no outro dia, ela ligou pedindo para eu poder ir até o Conselho Tutelar. E eu fui. Quando chegou lá no Conselho Tutelar, ela me deu um papel pedindo para mim ir lá na Rua Tupis que eles iam me ajudar por mês até eu ganhar neném. Aí peguei meus filhos e fui para lá, para a Rua Tupis. Quando chegou lá, a psicóloga me atendeu, conversou comigo, eu expliquei para ela a minha situação e comecei a receber um salário mínimo por mês. Aí ela falou comigo que assim que eu ganhasse neném ia terminar. Eu falei, não, até lá tá ótimo, né? Aí, depois que eu ganhei minha filha, eu voltei lá e falei, olha, eu já ganhei minha filha, não precisa mais. Ela falou, não precisa como, você já está trabalhando? Eu falei, não. Aí ela falou, então você vai continuar recebendo. Assim que você arrumar um serviço, você chega e me fala. Fui, arrumei o serviço, depois quando passou uns 3 meses, eu nem esperei minha filha fazer 4 meses para me voltar a trabalhar. Voltei lá e falei para ela que eu já estava empregada.
Foi aí que eu parei de receber, mas até então, ainda a Nedi me ajudava muito. A Nedi foi uma mãe para mim, ela fez para mim o que ninguém, nem minha família, meus parentes, não me ajudou, como a Nedi me ajudou. Nedi, eu te agradeço muito. Eu contei essa história para os meus filhos, eles cresceram sabendo quem você é, entendeu? Que você é uma mulher maravilhosa. Você está aqui para acolher todos, com certeza você fez isso para muitas pessoas. É por isso o respeito e a admiração que todos aqui no Morro das Pedras têm por você. Você foi uma conselheira que eu queria que tivesse outra igual a você lá. Não pelo que você fez por mim, é pelo que você faz até hoje por todos aqui. Mesmo não sendo conselheira, mas você faz muito ainda. Eu te agradeço muito e você pode ter certeza que amanhã meus filhos vão estar aqui sentados contando a mesma história. Porque eu não vou deixar eles esquecer essa história, porque se não fosse você, meus filhos tinham passado fome. E você não deixou isso acontecer. Muito obrigado por tudo. Te amo muito. Precisando, eu estou aqui. Beijos. Te amo. Então a gente foi conseguindo alguns convênios, porém o que seria assim, o lado principal seria também dos funcionários, né? Porque eles recebiam um salário mínimo sem nenhum vínculo empregatício. Então a gente eu era presidente, então eu fiquei muito preocupada e existia aqueles movimentos de reuniões e a gente já estava num processo. E só que, enfim, eu ia ter que sair da creche porque a eleição de 2 em 2 anos e já estava vencendo. Aí teve a Assembleia Geral, que seria com os pais e funcionários. Então eu pedi, né? Eu falei assim, gente, eu queria pedir mais 2 anos para a gente conseguir assinar essas carteiras, que eu não queria sair daqui sem a carteira dos funcionários assinada. Que a gente tem funcionário aqui que tem 8 anos, 6 anos e não tem carteira assinada e não tem direito nenhum, né? Então, o pessoal aplaudiu e aceitou. E nisso, eu continuei mais 2 anos. Teve uma prorrogação de 2 anos. Eu fui eleita por unanimidade, né? E fiquei nesse período, enfim, conseguimos assinar a carteira com menos de 1 ano. Conseguimos assinar essa carteira, falei, agora sim, agora eu posso entregar. E foi assim que aconteceu. Na década de 80, eu conheci uma amiga, já conhecia, tinha uma amiga que morava no Conjunto Santa Maria, Geralda Aparecida de Araújo. Hoje ela é Geralda Guevara. Eu encontrei com ela numa festa e ela falou comigo assim, ô Neide, por favor, arruma um emprego para mim. Eu tô trabalhando em casa de família, eu tenho magistério. Eu falei, tem vaga lá na creche pra você, ué. Se trabalhar meio horário, ganha meio salário, tá bom? Não, tá ótimo, beleza. Aí ela veio. E a Geralda, assim, era uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito inteligente. Então ela tinha a turma dela, que ela fazia atividades fora, ia no campo de futebol, buscava girino, buscava tudo no vidrinho, buscava algumas coisas, borboleta. E o trabalho dela era super diferente. E aí chegou na creche um dia uma alemã, ela queria conhecer a favela, as vilas, e ela veio conhecer a creche. E ela começou a ficar na sala da Geralda, com a Geralda. A Geralda levava ela, Betina, vão ali, levava para as excursões aqui na rua, né, lá no campo. E a Betina ficou muito encantada com esse trabalho. Ela ficou aqui 6 meses fazendo esse trabalho social para mandar para lá. Então ela foi e falou com a Geralda, falou, Geralda, a minha mãe tem um centro infantil lá na Alemanha. E eu vou te levar para lá. Então, passaram 6 meses, a Betina foi embora, ficou mandando dinheiro para Geralda, para ajudar ela, para comprar passagem, para fazer um curso de espanhol, alemão.
E ela foi, e nisso a Geralda fazia tudo, né, direitinho, como devia ser, e um dia ela falou, Neide, dia tal eu estou indo para a Alemanha. E foi maravilhoso a ida dela, a despedida, e ela ficou lá na Alemanha um período bom. Só que ela teve que voltar para organizar, que ela ia casar, ela conheceu um senhor lá, um rapaz lá muito bacana, e espanhol, e ela tinha que casar, e ela veio aqui para arrumar os documentos dela, que ela ia casar aqui no Brasil. E ela ia retornar para a Alemanha, e ela foi e me chamou. A falou, Neide, eu tô indo para a Alemanha e eu vou te dar a passagem para você viajar de avião. Aí eu procurei nas minhas fotos lá e achei. Dia 20 de junho de 1988, foi a primeira vez que eu voei. Foi a primeira vez porque a Geralda me proporcionou isso. Fui de mão dada com ela daqui lá. Foi maravilhoso. Ai, meu Deus, que bom. E depois a Geralda teve que voltar, porque ela ia casar, né? Não, antes disso, ela, no Natal, o que ela fez? Ela falou, Neide, eu tô querendo doar alguma coisa para a creche, mas não eu quero doar para as funcionárias, porque eu trabalhei, eu sei que o salário é pouco, e eu quero dar uma cesta para elas, mas a cesta mais gorda que tiver. E aí, o que aconteceu? Fomos lá no Ceasa, compramos aquelas calabresas, compramos, às vezes eu mostrava para ela alguma coisa, ela, não, tá muito pouco. Não, pode pegar mais aí, ó, para as 12 funcionárias, e até caixa de bombom foi no meio. E a cesta básica também, né? Tudo muito maravilhoso. Foi assim, a melhor cesta, melhor presente que poderia dar, porque as funcionárias trabalhavam muito bem, né? As meninas trabalhavam muito bem e não tinha nem 10º. E aí, Geralda foi embora de novo e continuamos levando, né, a creche, continuamos trabalhando com mais entusiasmo, porque alguém estava reconhecendo a gente, né? E a Geralda foi uma pessoa muito marcante na nossa vida. Marcou muito a minha vida, a Geralda. Então, finalizou, né, meu trabalho na creche, porque as carteiras já estavam assinadas e eu já fiquei mais tranquila. E fui morar lá no Calafate. Casei, né, tive meu primeiro filho. Quando meu filho estava com 1 ano, eu fui mandada embora da empresa, porque a empresa não aceitava quem tinha filho pequeno. E tinha outros, eles davam outro argumento, mas enfim, era isso. Então, teve um dia, eu desempregada, sem muita... meus filhos trabalhavam de porteiro à noite, então, assim, pagava aluguel, então estava muito difícil. Então, teve um dia que a Luluca me ligou e falou, Neide, por que você não faz o concurso para conselheira tutelar? Olha, para você ver, a única exigência é a experiência em creche, e não paga inscrição. Se você tem muita experiência em creche com criança, quem sabe você consegue. E eu nem sabia o que era conselho tutelar, não. Foi em 1999, quase quando o conselho quase estava novo ainda, né? Que começou em 91, né? E aí eu fui fazer a inscrição. Falei assim, vou lá fazer a inscrição na regional. Aí eles exigiram tanto documento, mas muitos documentos. E esse era a primeira etapa, a documentação. E eu fui lá levar, e os dias foram passando, e o último dia que eu cheguei lá, já era 4h30 mais ou menos, faltou um documento lá no fórum, um atestado. Fui pegar, aí a moça apavorando, fazia inscrição apavorando a gente, tinha só eu e mais uma. E a Cláudia Gomes. A Cláudia estava faltando o mesmo documento que eu. E nós ficamos conhecendo nessa fila, e ela estava até na minha frente.
Aí eu fui e falei com a menina, mas o fórum fecha 5 horas. Ela falou, pois é, eu vou esperar vocês até 5h30 no máximo. Se vocês não voltar com esse documento, não tem inscrição mais. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, puxa vida, não tem dinheiro nem de passagem para lá no fórum, como é que eu faço? Aí eu comentei com ela, eu falei assim, e será como que nós vamos chegar lá e voltar? Não dá tempo não. Ela falou, não, eu tô de carro, eu te levo. Aí ela me levou, a Cláudia, e fomos conversando no caminho, eu tô precisando de mais serviço. Ela também falou que tá precisando de sair, que ela trabalhava na creche lá na Gameleira, mas que ela precisava de sair e ir pro conselho e tudo. E aí quando chegou lá no fórum tinha uma fila também, para pegar esse atestado. A Cláudia pegou o atestado dela, deu tudo certo. Ela falou, já peguei. E aí a próxima seria eu. Ela falou, não, eu te espero, vamos embora junto. Se perder, perdeu as duas. Aí fui. Chegou na regional, a moça que estava fazendo a inscrição falou, estava esperando vocês, já ia fechar. Fizemos a inscrição, depois pegamos o telefone de contato uma da outra, aí teve a prova escrita, ela ligava para mim, quantos pontos você fez? E uma torcendo para a outra, e aquilo a gente foi fazendo amizade, e fomos concluindo, passamos nas provas todas, e aí eu fui trabalhar. Eu nem roupa direita eu tinha. Os primeiros dias, a Cláudia sempre me orientando e falando comigo assim. Teve um dia que ela chegou, não senhora, aqui que sutiã seu, vamos comprar um sutiã para você, ué, nós temos que comprar um sutiã, fica esse trem, joga esse fora. Então ela tinha assim, me punha pra cima, sabe? Vamos na loja, vamos comprar uma roupa para você. E ia comigo nas lojas, sabe? Vou fazer um cartão para você, ué, não pode, vão comprar. Sapato, que sapato feio. Não é assim que anda, não. A conselheira tutelar, ela tem que ter uma posição de ter uma aparência boa para dar segurança para as pessoas. Não pode, não, está muito feia. E aí a gente ia nas lojas, comprava as coisas. Depois a gente, meus meninos pequenos, né, ela vinha buscar meus filhos, a gente ia passear. Enfim, a nossa amizade está durando até hoje, vai durar enquanto nós, amigas para sempre, né? Porque é minha parceira, minha amiga, e ela me levantou e me ajudou. Nós passamos a primeira etapa, no primeiro mandato, que só podia fazer 3 anos de conselheira, depois mais 3. Agora que aumentou para 4, né? E nós fizemos 7 anos e meio, ainda houve uma prorrogação, ainda Deus abençoou, que ainda houve uma prorrogação. E daí nós sempre juntas, sempre unidas, e fazendo as visitas nas casas juntas, a gente fazia 2 conselheiros que saíam para fazer visita, tudo a gente fazia junto, então a nossa amizade está sendo, né, muito, muito feliz. Meu nome é Cláudia Gomes, tenho 56 anos, sou assistente social e vou contar um pouco, né, de como eu conheci a Nedir, né? O nosso encontro foi muito bacana e divertido. Eu sempre trabalhei no direito e na defesa, né, da criança e do adolescente e resolvi, na época ia acontecer a eleição para o Conselho Tutelar, tenho quase certeza que era o 2º mandato, né, para o Conselho Tutelar de Belo Horizonte e resolvi me candidatar. Já tinha um trabalho na creche Tia Mamália, na Vila Embaúbas, e fui fazer minha inscrição, estou lá fazendo a minha inscrição. Esse dia eu tive que levar meu filho, o Gustavo, que era o caçula, porque não tinha com quem deixar, e estava eu na regional, entregando a documentação toda, quando eu deparei com a Nedir. E teve assim, um caso que foi muito interessante. Faltou um documento igualzinho para nós duas. Eu fiz a minha inscrição e na época era a Cristina que coordenava esse processo. A Cristina falou que estava faltando um documento do fórum. Eu saí da fila, Nedir entrou bem atrás de mim e a mesma coisa. E eu lembro que Nedir na hora ficou louca, pôs a mão na cabeça
E eu vi nela um desespero muito grande e perguntei o que era. Ela falou, ó, mal tem dinheiro para ir para fora, não vai dar tempo. Eu falei com ela, vai dar tempo sim, eu tô com meu filho, eu tô de carro e nós vamos lá no fórum, vão correr. Nós tínhamos menos de 1 hora para resolver essa documentação. Ela falou, mas não tem dinheiro nenhum aqui. Falei, vamos embora. Coloquei Nedi dentro do carro e nós seguimos para o fórum, na Augusto de Lima. Chegou e foi uma dificuldade para estacionar, e eu já fui falando com ela, vai descendo e vai adiantando, que eu vou estacionar. Estacionei, saí puxando meu filho pelo braço e foi nós duas para o fórum, e ela meio que assustada. Aí chegou um certo momento, ela virou e falou, ó, mas esse negócio não está errado, não, porque nós duas vamos competir, né? O Conselho Tutelar era uma eleição, o pessoal, né, ia e votava, e ela ficou meio assim, né? Ó, ela quase falou isso, né? Se eu não fizer o papel, fica melhor para você. Eu falei aqui, ou nós duas vamos ganhar ou nós duas vamos perder juntas. E fomos para dentro do fórum e resolvemos e tudo. E ela, muito sem graça, tinha que tirar um xerox e dada de Nedi, e tirar esse xerox e vão, porque senão não vai dar tempo. Aí, com muito custo, ela falou que não tinha dinheiro nem pro xerox. Falei, toma, tirei um dinheiro do bolso que eu tinha uns trocados, vai lá e tira o xerox. Aí fizemos a documentação, entramos no carro de volta e correndo para a regional. Chegou lá, nós duas, faltava coisa de 8 minutos. E a Cristina, a pessoa que estava conduzindo o processo, ficou também meio assustada, que chegou nós duas correndo. Aí entregamos o papel e foi nosso primeiro contato. Eu falei com ela, ó, agora nós vamos encontrar, ou nós vamos encontrar no Conselho Tutelar, ou vai nós duas ganhar, ou nós duas perder. E aí aconteceu todo o processo, eu fiquei um tempo sem vê-la, depois encontrei com ela novamente, antes do processo, e fomos para as eleições, né? Cada uma na sua campanha, ela mais concentrada aqui, né, no Jardim América, Nova Granada, e eu mais na minha região, que era o bairro Nova Sintra, bairro Nova Gameleira, Betânia. Fomos para a final, para apuração dos votos, e aquela confusão, e quantos votos, votos válidos, votos nulos, não sei o quê. Final da história. Eu e Nedi viramos conselheira tutelar, fomos eleita naquele ano conselheira tutelar, com uma porcentagem de voto muito boa, né? E encontramos na posse, as duas já morrendo de rir. Aí inicia-se aí um amor enorme, né? Nós duas. Eu acho que depois disso, eu acho que eu e a Nedi nunca mais descolamos uma da outra. Era sempre nós duas e vamos fazer, e final de semana nós começamos, né? Viramos amiga mesmo. Nedi, eu apresentei Nedi na minha família e todo mundo da minha família ficou apaixonado com a Nedi. Meu pai, que hoje faleceu, foi um dos primeiros a acolher muito bem Nedi, ele e meu marido. E aí surgem várias histórias, né? E trabalhamos 2 mandatos muito bem, graças a Deus, no Conselho Tutelar. Mas durante esse período, várias foram as histórias, né, que eu e Nedi tem juntas. Desde buscar esquecer menino na escola, sendo conselheira tutelar, até um dia, Nedi tinha uma roupazinha básica que ela gostava de trabalhar, que era uma sainha meia rodadinha, com uma blusinha de malha. E todo dia eu olhava para a Nedi e ficava irritada com a Nedi, com as mochibas do peito dela lá, quase que no meio de um umbigo. E teve um dia que eu falei, hoje eu vou resolver essa situação com a Nedi, eu não dou conta mais não. Cada dia eu dava um palpite na vida dela. E esse dia eu falei com ela, cheguei perto dela e falei, ô Nedi, deixa eu olhar aqui. Aí eu olhei a roupa dela, um sutiã bampo, velho, bem mulambado mesmo. Falei, ô Nedi, quer saber do negócio? Joga esse sutiã fora agora. E saí perto lá mesmo, compramos um sutiã. Falei, agora a partir de hoje, se eu te ver você com um sutiã ruim, mulambado, você vai ver o que é que eu vou fazer com você. E isso serviu para muita coisa, não foi só o peito da Nedi que subiu depois dessa conversa nossa, não, sabe? Foi várias coisas. Nedi estava com uma autoestima, ela estava com outros problemas para ser resolvido também, e com isso subiu muita coisa na Nedi. Não foi o seio da Nedi que subiu, foi o peito mesmo. Nedi levantou a cabeça. E eu lembro como se fosse hoje, depois daquele dia, Nedi chegava no conselho de batom, de cabelo muito arrumado, e deu uma viravolta na vida dela,
E assim foram vários casos. Eu e Nedir é uma paixão que, se não falar toda semana, uma sente muita falta da outra. Então, esse período que eu vivi, que eu passei, que eu trabalhei no Conselho Tutelar, eu senti que foi, de toda a minha trajetória, eu acho que foi a mais importante, porque eu pude ajudar as pessoas mediante a lei, né? Porque antes a gente ajudava as pessoas, as crianças, protegia, mas sem nenhum aparato da lei, não tinha. E a gente sempre trabalhou em cima da lei. Então a gente tinha autonomia, tinha autoridade. No nosso mandato, de 1999 a 2006, nós fomos eleitos, com muito orgulho, o melhor conselho de Belo Horizonte, em primeiro lugar. Entre os 9 conselhos, o Conselho Tutelar Oeste foi eleito o melhor. E nunca mais ouvi falar de algum conselho que fez tanto, que atuou tanto e trabalhou tão bem com a promotoria, com o juizado da infância e da adolescência, em parceria, né? Então foi maravilhoso. Hoje eu continuo fazendo algum trabalho, mas nem tanto. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, né? Mas só que aqui na vila também não é essa carência que a gente tinha no passado. Hoje a gente sabe de muitas ONGs, de muitas pessoas que estão fazendo o melhor, estão contribuindo com a comunidade de uma forma tão maravilhosa. Acho que nem precisa de mim mais. Então eu passo o bastão para vocês. Respeitar todo mundo é o que nós vai passar. Aí Joe, fica ligeiro que o mundão tá no cão. Se você anda marcando, tu tá na contramão. Eu só quero cantar como canto os passarinhos e voar na floresta e nunca sozinho. Triste eu canto, alegre eu canto. Eu represento o gueto, a voz do gueto. Eu sou da CO. Deus é paz, é amor, é alegria. Eu acredito nisso todos os dias. E minha voz é que me guia. E minha mãe é minha rainha. Eu mando um beijo, um abraço pra periferia. Eu que fui catador de latinha, comedor de canjiquinha. Não tenho dinheiro, mas tenho alegria. E a humildade que faz parte da minha vida. Não faço rap nem por fama nem por dinheiro, porque a humildade acaba e a ganância chega em primeiro. Eu sou latino, afro-brasileiro, descendente mineiro. Não quero ser popstar, conhecido o mundo inteiro. Quero mais saúde, dignidade, mais emprego pro povo pobre, preto, mineiro. Eu só quero cantar como canto os passarinhos e voar na floresta e nunca sozinho. Triste eu canto, alegre eu canto. Eu represento o gueto, a voz do gueto. Eu sou da CO. Eu só quero cantar como canto os passarinhos e voar na floresta e nunca sozinho. Triste eu canto, alegre eu canto. Eu represento o gueto, a voz do gueto. Eu sou da CO.